Em setembro de 2022, duas jovens brasileiras foram consideradas desaparecidas. Suas famílias e o FBI então começaram uma desesperada busca para encontrá-las. O problema é que as informações disponíveis eram pouquíssimas. O ponto de partida baseava-se apenas no fato de estarem morando com a influenciadora Katy Torres, nos Estados Unidos. Após intensas investigações, Katy Torres mostrou-se a grande responsável por um terrível e criminoso esquema. No fim do mês passado, no dia 28 de junho de 2024, a brasileira foi condenada a 8 anos de prisão por submeter uma dessas mulheres a tráfico humano e a condições análogas à escravidão. Investigações que envolvem outras acusações ainda estão acontecendo. Para entender melhor como acontecia o esquema, a BBC entrevistou Ana, uma mulher que se envolveu com as falsas promessas de Katy. O início da relação das duas aconteceu por redes sociais em 2017. Ana enxergava a influenciadora como uma pessoa de confiança que entendia sua dor. Ela não chegou a desaparecer, mas foi vítima de Katy Torres e ajudou nas investigações. Torres divulgava sua própria história como uma superação, já que saiu de uma favela em Belém e cresceu a ponto de frequentar passarelas internacionais e festas de celebridades em Hollywood. Ana teve uma infância violenta, mudou-se para os Estados Unidos sozinha, enfrentou um relacionamento abusivo. Como Katy Torres expunha que havia superado relacionamentos abusivos, Ana se identificou. Na época, Katy tinha publicado um livro autobiográfico chamado A Voz. No polêmico livro, a influencer dizia ter uma habilidade de previsão do futuro, além de capacidades espirituais. Como a mulher aparecia em capas de revistas e chegou a aparecer com famosos como Leonardo DiCaprio, seu discurso parecia confiável e legítimo, mas está longe de ser confirmado por pessoas próximas. Loser Tursk, ator e escritor que dividiu apartamento com Katy, contou que a brasileira mudou após frequentar reuniões que faziam uso de ayahuasca em Hollywood. A bebida psicodélica originária da Amazônia é considerada sagrada por algumas religiões e possui um forte teor alucinógeno. Tversky diz que Katy recebia parte de seus ganhos por trabalhar como sugar baby, ou seja, recebia dinheiro de homens ricos e poderosos em troca de relacionamentos amorosos. Além disso, Katy oferecia um serviço de assinatura em seu site. O serviço prometia amor, dinheiro e autoestima do jeito que os clientes sempre sonharam. Os vídeos envolviam assuntos como relacionamentos, bem-estar, sucesso nos negócios e espiritualidade. Essa última parte é a mais complicada, e a que muitos enxergam como um artifício para enganar pessoas como as meninas desaparecidas. Seus conselhos espirituais envolviam hipnose, meditação e programas de exercícios. Pagando $150 adicionais, os clientes podiam falar de maneira virtual diretamente com Katy. E por incrível que pareça, muitos pagaram e adotaram os conselhos. No entanto, as dicas levavam a grandes mudanças. Na maioria das vezes, o cliente terminava se isolando de amigos e familiares. Além disso, tornavam-se uma espécie de asseclas de Katy. Ana, por exemplo, concordou em se mudar para Nova York para ser assistente da influencer. Ela mudou seu curso de nutrição para a modalidade à distância e aceitou cuidar dos pets de Katy e da casa por $2.000. Ao chegar lá, Ana percebeu que a casa era muito pior do que pensava. Além da bagunça, Katy pedia ajuda para as mais impensáveis coisas como tomar banho. Ana disse que precisava estar constantemente à disposição e que descansava apenas com algumas horas de sono em um sofá sujo de urina de gato. Às vezes, recorria à academia do prédio, onde podia dormir em colchonetes. Segundo a vítima, tudo isso sem ganhar o salário prometido. Ana fugiu meses depois e encontrou abrigo na casa de um novo namorado. Quando ficou sabendo do desaparecimento das jovens brasileiras, entendeu que devia agir. Na época, Katy morava com um jovem de 21 anos no Texas, onde alugaram uma grande casa. Suas práticas passaram a envolver seguidoras dedicadas para que trabalhassem para ela. Nesse momento, Desirê Freitas e Letícia Maia, as mulheres cujo desaparecimento motivou as investigações, mudaram-se para a casa de Katy. Outra brasileira também foi recrutada. A reunião rendeu até mesmo uma menção nas redes sociais, ocasião em que Torres citou seu grupo como um clã de bruxas. Pelo menos outras 4 mulheres quase se mudaram também. No caso de Desirê, a mulher foi contratada após pedir ajuda a Katy por conta de pensamentos suicidas.
Já Letícia tinha 14 anos quando iniciou as sessões de coaching com Cat. A jovem foi convencida a ir para os Estados Unidos para um programa Au Pair, que consiste em um trabalho desempenhado por uma jovem com uma família de outro país para cuidar das crianças em troca de hospedagem e dinheiro. A outra brasileira mudou-se para a casa de Cat, após ficar sem teto, e foi contratada para fazer leituras de tarô e aulas de yoga. Em pouco tempo, todas perceberam o que Ana também não demorou para ver. Desirê foi pressionada a trabalhar em um clube de strip, e caso não obedecesse, teria que devolver todo o dinheiro gasto com ela. Isso envolvia passagens aéreas, hospedagem e outras coisas, como rituais de bruxaria. Como a jovem acreditava nos tais poderes de Cat, ficou desesperada. Por isso aceitou o trabalho de stripper, que era feito incessantemente. As meninas não podiam conversar entre si, e todas precisavam da autorização de Cat Torres para sair de seus quartos e usar o banheiro. Além disso, Cat ficava em posse de todo o dinheiro. As armas do marido da influenciadora começaram a aparecer nas redes sociais, o que assustou ainda mais as meninas. Posteriormente, Cat tentava convencer Desirê a se tornar prostituta ao invés de stripper. A garota recusou, mas obteve como consequência um suspeito passeio a um campo de tiro no dia seguinte. Amedrontada, a jovem cedeu às exigências de Cat Torres. As mulheres precisavam cumprir altas metas por noite e, caso não batesse, não podiam voltar para casa. Apenas em junho e julho de 2022, Desirê transferiu mais de $20 mil para Cat. Apesar das buscas começarem pouco tempo depois, a situação era difícil. As vítimas tiveram sua aparência mudada e os cabelos tingidos para combinar com a influenciadora. Ana, juntamente com as outras ex-clientes de Torres, começou a agir nessa época, contatando o maior número possível de agências de segurança. Os primeiros passos da investigação encontraram perfis das mulheres desaparecidas em sites de acompanhantes e prostituição. Cat percebeu que estava sendo descoberta e, por precaução, viajou mais de 3 mil quilômetros com as vítimas do Texas até o estado de Maine. Desirê e Letícia chegaram a gravar vídeos em redes sociais para negar estarem ali contra sua vontade. As duas pediram até mesmo para que deixassem de ser procuradas. O caso ganhou ainda mais repercussão quando a modelo Yasmin Brunet se envolveu na história. Letícia Dias, que chegou a dizer que tinha escapado de um cativeiro, gravou vídeos em que desmentia essa história. Yasmin Brunet entrou em uma dessas lives e Letícia acusou a modelo de manter um esquema de tráfico de pessoas e prostituição ilegal. Yasmin denunciou a jovem por calúnia, difamação e ameaça. A polícia, porém, monitorava o grupo chamado por Cat de Clã das Bruxas. Um policial entrou em contato com Cat por videochamada para avaliar a situação das mulheres. Como o celular estava sendo acompanhado, as autoridades monitoraram o que a influenciadora falou antes da chamada. Ele vai começar a fazer perguntas. Gente, eles são truqueiros. Ele é um detetive, muito cuidado. Pelo amor de Deus, vou te chutar se alguém disser alguma coisa. Eu vou dar um grito, disse a criminosa. Em novembro de 2022, a polícia convenceu Cat, Desirê e Letícia a comparecerem a uma delegacia. David Devil foi o policial responsável pela entrevista. Na ocasião, as vítimas demonstraram desconfiança para com os policiais, além de parecerem isoladas e de relutarem em falar sem a permissão de Cat. Um mês depois, Letícia e Desirê conseguiram voltar ao Brasil e se libertaram da escravidão em que viviam. Infelizmente, o tráfico de pessoas é um dos crimes que mais cresce no mundo, já que as redes sociais oferecem uma plataforma para os traficantes encontrarem e seduzirem vítimas. Por ano, esse mercado ilegal gera cerca de $150 bilhões por ano no mundo. A BBC conseguiu entrevistar Cat na prisão no mês de abril. Na época, a influenciadora aguardava o resultado de um julgamento relacionado ao caso de Desirê. Segundo a rede de informações britânica, Torres se mostrou calma e serena. A condenada afirmou ser inocente e negou que qualquer mulher que viveu com ela tivesse sido forçada a se prostituir. Cat chegou a mencionar que teve crises de riso ao ouvir as mentiras que testemunhas contaram. As pessoas me chamam de guru falsa, mas ao mesmo tempo elas falam, ela é muito perigosa. Cuidado com ela, porque ela pode mudar o que as pessoas pensam. Ao ser confrontada,
Tornou-se mais agressiva e acusou seus acusadores de mentir. Seus argumentos geralmente envolviam seus conselhos serem opcionais, ou seja, as pessoas seguem se quiser. Porém, sua fala demonstrou uma enorme prepotência. Abre aspas para Catiúcia. Você pode me ver como Catiúcia, você pode me ver como Cat, você pode me ver como Deus, você pode ver como o que você quiser. E você pode pegar o meu conselho ou não. É um problema seu. Uma escolha toda sua. Apesar dessa argumentação, Cat foi condenada pelo juiz Marcelo Lúzio a 8 anos de prisão. Os motivos? Tráfico humano e condições análogas à escravidão praticadas contra Desirê. Segundo o juiz, a jovem foi atraída para os Estados Unidos para fins de exploração sexual. Outras 20 mulheres relataram ter sofrido abusos por parte de Catiúcia. Algumas precisaram de tratamento psiquiátrico para superar o que passaram. Mesmo assim, o advogado da influenciadora, agora presa, disse que recorreu da condenação e que sua cliente é inocente. Atualmente, em terras brasileiras, investigações envolvendo os casos de outras mulheres com Cat estão acontecendo. Mais vítimas podem aparecer conforme o desenrolar dos acontecimentos, e Ana acredita fortemente nisso. Agora, Cat deve receber sua devida punição enquanto permanece no presídio feminino de Bangu, no Rio de Janeiro. O local não é muito agradável, segundo ela. Cadeia é um inferno. Se eu for descrever, é um inferno na Terra. Não achei que a cadeia seria tão difícil. Eu achei que ia ser mais fácil de passar essa fase. Mas 1 ano e meio é muita coisa para quem não cometeu nada, disse ela. E você? Qual a sua opinião sobre o caso? Atualmente, muitos usam da internet para manipular pessoas e ganhar dinheiro com golpes. Cuidado onde você deposita sua confiança. Até a próxima.